Primeiramente, queria agradecer a presença em um tema tão importante e parabenizar a associação. Acredito que cada vez mais o assunto educação financeira como um todo será pautado para nós. Ano passado tivemos a palestra da migração, esse ano teremos a apresentação desse plano, que é mais uma forma de investimento. Hoje é o último dia da migração, até alguns terão algumas horas ainda depois da palestra, mas acredito que independentemente, cada um individualmente fez essa difícil escolha, mas a educação financeira como um todo, ela acredito que será pautada por cada um de nós. Vou informar um breve currículo aqui. Doutora Débora Traude Maggio é bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, advogada desde 1995, certificada pelo Centro Universitário Franciscano do Paraná, no primeiro curso de capacitação de dirigentes e conselheiros de fundo de pensão, promovido pelo programa FI Training, profissional certificada com ênfase em administração pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social, participou como membro da Comissão Técnica Regional Sul de Assuntos Jurídicos e da Comissão Técnica Nacional de Assuntos Jurídicos da ABRAP, especialista em Previdência Complementar, possui MBA em Previdência Complementar fechada pela Universidade Positivo, exerce o cargo de gerente-geral da JusPrev desde 2007, ministrando palestras e treinamentos de capacitação para colaboradores e diretores das associações instituidoras. A doutora Antônia Lélia Neves Sanches é advogada, mestrado em processo civil pela Universidade Federal do Paraná, especialista em processo penal também pela Universidade Federal do Paraná, com ampla experiência no Ministério Público Federal, atuou como Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão do Estado do Paraná e como Procuradora Regional da República junto ao TRF da 4ª Região, no Núcleo de Combate à Corrupção, entre outras importantes frentes. Foi promotora de Justiça do Estado do Paraná no ano de 1986 e Procuradora do Estado do Paraná no período de 1986 a 1990. Ingressou no Ministério Público Federal em 1991, onde atuou por 26 anos, tendo se aposentado em fevereiro de 2017. Atualmente exerce a advocacia e é também presidente da Associação de Indicadores em Direitos Humanos. É profissional certificada com ênfase em administração pelo Instituto de Certificação dos Profissionais de Seguridade Social e diretora-presidente da JusPrev desde 2017. Vou passar a palavra. Obrigada pela oportunidade. Estou na presidência da JusPrev, mas eu gostaria de falar com os senhores não apenas na condição de presidente da JusPrev, mas sim como colega dos senhores, membro do Ministério Público, da União, e trazer o meu testemunho real da situação. Até fevereiro de 2017, eu era Procuradora Regional da República, e um dia, uma noite eu fui dormir, e quando eu acordei no dia seguinte, eu estava com R$11.000 a menos mensalmente, porque à época tinha o auxílio moradia. Hoje, se eu continuasse nativa, eu estaria perdendo 7.800, por causa do abono permanência, das férias em dobro, da própria acumulação do exercício de função. Então, acho que mais do que a migração de regime, nós temos a consciência que, uma vez aposentados, nós vamos ter uma perda financeira. A previdência complementar é importante para justamente assegurar um futuro, mas de uma hora para outra, mesmo você tendo contribuído todo esse período, na minha situação eu estava no regime da integralidade, há uma perda. Então, acho que essa consciência que nós temos que ter. Eu me preparei ao longo do tempo, sabia que haveria diminuição da remuneração, mas porque eu fiz todo um caixa pela vida inteira. Mas é esse cuidado que tem que ter, esse olhar. Então, com a JusPrev, na medida que a gente complementa ao longo dos anos, essa perda que você tem imediata com a aposentadoria, você compensa. Eu gostaria que todo o detalhamento fosse apresentado pela doutora Débora, que vai demonstrar a importância da previdência complementar. Eu agradeço muito a atenção dos senhores.
Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Ângelo por essa oportunidade, ao Dr. Marcelo, que sempre está com a gente, Dr. Carlos Eduardo, que é nosso membro do Conselho Deliberativo, e também ao Dr. Gustavo, por compor essa mesa aqui. Eu vou ser breve na minha apresentação, mas vou tentar passar os principais motivos pelos quais eu digo que os senhores têm à sua disposição a melhor previdência complementar fechada do Brasil. A JusPrev, ela foi criada pela União Associativa. Foi um movimento de presidentes de associações preocupados com o cenário da Previdência, com as alterações legislativas que somente retiravam direitos e instituíam obrigações aos seus associados. Então foi um movimento que iniciou no Paraná, com a doutora Maria Tereza Willy Gomes, que hoje está no CNJ e foi nossa diretora-presidente até a doutora Lélia vir a ser a nossa presidente, 2017, né, doutora? 2017. E ela começou um estudo sobre o que seria melhor para o seu associado, para trazer para o seu associado uma previdência complementar segura, transparente e principalmente gerida por eles. Porque qual é a preocupação? É que os senhores tenham controle disso, que não tenha ingerência política no que os senhores estão fazendo. Porque, na verdade, nós temos pouca educação financeira e previdenciária. Então, a gente vai delegar uma terceira pessoa que possa fazer isso para a gente. Então, esse estudo começou, várias associações foram se somando a esse movimento que se tornou nacional. Hoje, a JusPrev tem cerca de 3.000 participantes. E cerca de 80 associações instituidoras, todas de carreiras jurídicas públicas, e uma que é da carreira do Executivo, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. E por que a JusPrev admitiu que uma associação do Executivo fizesse parte dessa rede de proteção, né? Vamos dizer, dessa associação, dessa união associativa? Porque a Anfip, ela é formada pelos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, que compõe o órgão fiscalizatório de todos os fundos de pensão, que é a Previc, que é uma autarquia criada para fiscalizar os fundos de pensão. Então, para a gente, a Anfip trouxe um selo de transparência e de credibilidade. Por isso que nós permitimos, né, doutor Carlos, que o estatuto fosse aberto para permitir esse ingresso de uma associação que não fosse de carreira jurídica pública. Então, os números da JusPrev, os senhores podem acompanhar comigo, nós temos 3.000 participantes, nós estamos no 6º lugar do ranking de fundos instituídos do Brasil, nós temos de potenciais participantes, cerca de 120.000 participantes podem se tornar participantes da JusPrev. Isso quer dizer o quê? 120.000 associados, vinculados a essas 80 associações instituidoras da JusPrev, que podem se tornar participantes. Lembrando que esses 120.000 é somente se o principal associado aderir, mas a JusPrev também ela pode ser levada para toda a família. Esse é um diferencial muito importante, para criar uma rede de proteção realmente familiar. Nós temos hoje 46 participantes que já recebem benefício, ou que já receberam o seu benefício, seja ele previdenciário, ou seja um beneficiário que recebeu uma renda mensal por morte, ou por invalidez, ou educacional. Então, aqui eu já falo para os senhores que a JusPrev tem 4 benefícios. E não somente uma complementação de aposentadoria, mas nós temos uma renda mensal por morte, renda mensal por invalidez e renda mensal educacional, que eu vou explicar mais para frente o que elas podem trazer de benefícios para os senhores. Nós, então, temos hoje de administração 240 milhões. Os nossos participantes trouxeram ao longo desses 11 anos da JusPrev 240 milhões para a JusPrev administrar, para que no futuro eles tenham uma previdência segura, uma previdência tranquila, uma aposentadoria mais tranquila. Nós temos, aqui tem 77, mas nós já estamos com 80 associações, hoje já mais 3 ingressaram, a Previc já, né, a JUF, creio que foi a última que ingressou. E por que é importante? Porque nós trouxemos com essa união deixa eu só voltar aqui, se eu conseguir. A união associativa. Então, nós temos associações nacionais, como a NPT, que é uma das nossas instituidoras fundadoras, foi uma das primeiras a aderirem à JusPrev, e as associações de âmbito estadual. Nós temos hoje, então, 80 associações e todas em busca de um benefício comum, que é uma aposentadoria segura para o seu associado. Aqui estão as logos das associações, que os senhores geralmente se identificam muito com a logo das associações, né, dos senhores.
Falando um pouquinho do regime de previdência, onde se situa a JusPrev? O regime de previdência ele pode ser geral ou um regime complementar de previdência. O regime geral é INSS, e o regime complementar ele pode ser de associações, né, assim, de várias pessoas se reunindo, isso quer dizer um fundo fechado, mas o regime de previdência complementar ele pode ser aberto ou fechado. Abertos são os bancos e seguradoras, e esse fechado que são as associações que podem instituir, que são os fundos instituídos iguais à JusPrev. Nós somos um fundo de pensão instituído, não somos patrocinados. A Funpresp-Jude é um fundo de pensão fechado, uma previdência complementar fechada, mas ela é patrocinada. Isso quer dizer o quê? Há contrapartida do ente público, no caso de vocês, né, dos senhores, a União. E no caso da JusPrev, nós somos instituídos pelas associações. Nós somos, então, previdência complementar fechada, instituída. Nós não somos concorrentes de Funpresp, nós somos, sim, concorrentes de previdências abertas. Por quê? Porque as previdências abertas, elas retiram dos senhores pelo menos 1/3 do seu patrimônio em taxa. E isso eu vou provar através de simulações e tenho comparativos aqui para fazer. Então, por que foi criada a JusPrev? Justamente porque a associação tem uma preocupação que os senhores tenham uma previdência que não sejam lesados. Que os senhores chegam aos seus 65, aos seus 70 anos e consigam tudo que o senhor amealhou, o senhor ter para usufruir da sua aposentadoria. É isso que todo mundo quer. É uma tranquilidade no futuro que hoje está sendo realmente colocada em xeque. Né? Hoje a gente fala muito em reforma de previdência, eu acho que nunca esse assunto teve tão em voga assim, e é muito importante para nós, né, que esse tema esteja sendo falado, porque, como eu já disse, a falta de educação financeira e previdenciária gera um pouquinho de tranquilidade, né? A gente deixa na mão de terceiras pessoas que façam essa gestão para a gente, e a gente precisa pensar realmente que é o nosso futuro. Nós somos donos do nosso futuro e nós precisamos ver aonde que nós vamos aderir, para qual lado nós vamos correr. Então, essa é a característica da JusPrev de ser fechada. Isso quer dizer o quê? Determinado a somente aquele público que a criou, aos associados das carreiras jurídicas públicas, às associações que a criaram, ok? O regime próprio da Previdência Social, ele trouxe tem alguns problemas nesse regime próprio. Eu acho que muito já se falou de taxa de fecundidade, de longevidade. Hoje em dia a gente vê que as pessoas chegam aos 90 anos, aos 100 anos, com uma facilidade enorme. Isso não acontecia antes, né? Então a gente vê que nós precisamos realmente nos preparar para vivermos mais. E quem que vai arcar com essa nossa aposentadoria? O sistema do INSS é de repartição simples, quer dizer o quê? Quem está na ativa está custeando uma pessoa que está aposentada no mesmo exercício financeiro. E nós já temos hoje uma pessoa trabalhando para uma pessoa ser custeada a sua aposentadoria. E em breve nós não teremos mais uma pessoa para uma pessoa. Então isso é preocupante, né? Por isso que eles querem fazer essa reforma da Previdência. Eu acho que delegando ao servidor público todo o problema da Previdência, que é um absurdo, né? A gente sabe que isso não é verdade, mas vem reforma aí e certamente não será para trazer direitos para os senhores. Então, as sucessivas emendas constitucionais, elas vieram para retirar esses direitos. Nós temos hoje Emenda Constitucional 41, de 2003, nós temos hoje a criação dessa migração que hoje os senhores estão vivendo, né? Hoje é o último dia para a migração, acho que todo mundo está, né, tenso, os que não migraram nessa dúvida, mas eu não tenho condições de falar para cada um aqui, migrem, não migrem. Isso é um caso isolado, sabe, doutor Marcelo? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque cada caso é um caso. Então, cada um tem que avaliar o seu caso, tá? Mas eu vim falar o quê? Nós somos alternativa, sim, de uma previdência complementar segura para os senhores. Avalizada pela sua associação que nos criou. Então, é importante porque eu acho que todo mundo está aqui em prol, né, de alguma coisa em comum. Os senhores fazem parte de uma associação que eu sei das lutas que a ANPT teve durante todo esse movimento aí da Previdência. Então, lutam pelo melhor para os senhores, mas os senhores têm já também uma Previdência complementar melhor do Brasil. Eu vou falar um pouquinho e mais rápido sobre a Funpresp, só passando realmente que hoje nós temos alguns modelos, ou esse modelo da do JusPrev, que vai ter
2, né? Vocês vão receber, os senhores vão receber até o teto do INSS um benefício definido e depois, através de uma previdência complementar, uma contribuição definida. Então eu vou passar um pouquinho mais rápido, não quero me ater à questão da FUNPRESP, mas só lembrar-lhes que os senhores podem contribuir para a FUNPRESP-JUDE até 8,5%, que a União, ela promete para os senhores essa paridade também de 8,5%, no máximo, ok? Então, isso vai um pouco para o PGA, outro pouco para o Fundo de Cobertura de Benefício Extraordinário, outro pouco para a sua conta individualizada, lembrando que a taxa é 7% de carregamento e eles não dizem a taxa de administração, né? Não tem taxa de administração, ok? Então, só trouxe aqui um exemplo para os senhores. As reformas, aqui estão todas as reformas legislativas que vieram e afetaram realmente a vida do trabalhador. A principal, e que a gente vai se ater mais, é a 41, que é um marco que dividiu a paridade e a integralidade. Então, quem aderiu depois da emenda 41 de 2003, não tem mais a integralidade e a paridade dos seus vencimentos. Então, tem que ter, é claro, uma complementação de aposentadoria. Ok? E eu trouxe aqui, que é bem importante, e por que eu vou então, precisando dessa complementação de aposentadoria, por que eu vou para a JUSPREV e não vou para o Banco do Brasil, uma Caixa Econômica? Essas perguntas são as que mais fazem para a gente. Porque aqui são os senhores que administram essa entidade. Nós temos todos os órgãos fiscalizatórios e mais do que uma entidade aberta de previdência complementar. A Previc é um órgão criado somente para os fundos de pensão. A SUSEP é que fiscaliza as entidades abertas de previdência complementar, seguradoras, etc. e tal. Nós temos hoje 2 assets, quer dizer o quê? 2 gestoras de investimentos que pegam os valores que os senhores contribuem para a sua previdência complementar, vão até o mercado financeiro e escolhem os melhores produtos para os senhores. Lembrando que a JUSPREV hoje, ela é extremamente conservadora. E mesmo tendo esse conservadorismo nos seus investimentos, a gente tem conseguido, e muito, superar o CDI. Porque é uma gestão transparente, com a participação dos senhores através do seu presidente de associação, que senta ali no colégio de instituidoras e fala, o meu público tem o perfil X. E isso é levado em conta, porque a gente tem uma lei maior, que é a 4661, que dita como que deve ser a alocação dos investimentos. Mas é a nossa política de investimentos, a política de investimentos que os senhores delegam as suas vontades para o seu presidente fazer essa política de investimentos, é ela que é usada pela gente. Então, hoje nós temos quase a nossa totalidade em renda fixa, mas nós estamos buscando um pouquinho mais de agressividade, mas sempre com todo o cuidado necessário para que o futuro dos senhores não esteja abalado. Nós não queremos volatilidade, isso é muito importante. Os senhores não sabem lidar com volatilidade, salvo algumas exceções. Isso a gente viu no curso, né, doutor Marcelo? Que quando fala que a gente vai colocar em bolsa, renda variável, nossa, todo mundo fala, mas espera aí, o que vai acontecer? Um ano o senhor pode estar lá em cima, outro ano o senhor pode perder tudo. O nosso público não sabe lidar com volatilidade. Então, nós temos que ter realmente o mandato que o doutor Ângelo vai trazer nas reuniões para falar o que os senhores querem para o seu fundo de pensão, tá? Nós somos fiscalizados, como eu já disse, pela Previc e seguimos todas as regras do Conselho Monetário Nacional, nós temos a COAF, nós temos que prestar todas as informações para sermos extremamente seguros para os senhores. As vantagens, então, que eu tenho em aderir à JUSPREV. A JUSPREV, ela é uma associação sem finalidade lucrativa e fechada a determinadas pessoas. Isso quer dizer o quê? Ela não visa ao lucro. Ao contrário dos bancos e seguradoras, que é óbvio, né? A gente vê a demonstração dos balancetes no final do ano, né? No começo do ano desses bancos, a gente vê o lucro que eles têm, e isso é através dos nossos investimentos, que inclui os PGBLs que os senhores têm, os VGBLs que os senhores têm no banco. É óbvio. Né? A JUSPREV, então, não tem finalidade lucrativa, é uma fundação sem finalidade lucrativa, fechada, somente restrita àqueles participantes que são associados de suas instituidoras. Num banco, qualquer pessoa pode fazer um VGBL, um PGBL. Ela adere a um contrato já previamente existente, onde as regras estão previamente colocadas, e esse contrato o senhor assina, assim como qualquer outra pessoa assinará. Na JUSPREV, o regulamento e o estatuto foram feitos para os senhores.
ok? Também, aqui a gente não fala em acionista, a gente fala em participantes. Os senhores participam diretamente da administração da sua entidade fechada de previdência complementar. Nós somos, então, uma fundação e não uma SA. E uma das coisas mais importantes que eu reputo e que peço para quem tem PGBL em bancos e seguradoras verificar, que na Jusprev, caso o senhor comece a receber o seu benefício de previdência complementar, então o senhor conseguiu o seu 1 milhão de caixa. E o senhor recebe o seu primeiro pagamento da sua aposentadoria complementar. Caso o senhor venha a falecer, a senhora venha a falecer, o que acontece com o resto no banco? Ele fica para o banco se não tiver uma cláusula de reversão no seu contrato. E a maioria não tem. A maioria te garante uma renda vitalícia. Isso quer dizer o quê? Até a senhora viver, até o senhor sobreviver, o senhor vai ter a sua renda. Na Jusprev, não. Caso o senhor comece a receber o seu benefício previdenciário e o senhor venha a falecer, todo o resto, toda a sobra da sua conta individualizada, ela passa para os seus beneficiários que o senhor escolheu livremente ao fechar a proposta de adesão. Nunca fica para a Jusprev. Todo o repasse também de toda a rentabilidade que a Jusprev consegue é repassada 100% para o participante. No banco também pode ser que não. Então, quem tem PGBL, tem alguma dúvida ainda sobre o quanto está perdendo no banco, a Carol é nossa consultora, ela vai estar ali no stand à disposição dos senhores, né, para tirar essas dúvidas, para fazer esses comparativos de PGBL. Se não der tempo dela fazer aqui, amanhã também ela estará, mas ela vai pegar o contato dos senhores e entrar, né, o consultor da sua região, porque a gente tem consultores na região, né, no Brasil inteiro, em cada região, vão entrar em contato com os senhores para fazer uma simulação e mostrar matematicamente o que eu estou falando, que é verdade o que eu estou falando, que os bancos ficam com 1/3 do seu patrimônio. Então, esses são os principais diferenciais. Qualquer pessoa pode aderir a Jusprev. Os que ingressaram antes da emenda 41 de 2003, por quê? Como a doutora Lélia, ela entrou antes da emenda constitucional 41 de 2003. Só que quando ela se aposentou, ela perdeu todas essas remunerações especiais, essas remunerações extraordinárias. Então, ela perdeu quanto? Na época, perdeu muito mais do que isso, do que os 7.800 que a gente fez a conta. Foi 11 mil mais ou menos, né? 11 mil que a doutora perdeu, porque eu tinha o auxílio moradia. Mas hoje, quem ingressou antes da emenda constitucional 41 de 2003 e que vier a se aposentar, vai perder quanto? Mais ou menos 8 mil reais. Aqui, o que eu tenho? Uma pessoa de 25 anos, na primeira linha que contribui por 25 anos, com o valor X, para receber uma renda de R$ 7.800 que lhe faltaria. Estão acompanhando o meu raciocínio? Está dando para entender? Verdade? Está dando mesmo? Então, assim, para complementar esses 7.800, quanto que eu preciso, com 25 anos, durante 25 anos de contribuição, quanto que eu preciso ter? A linha de baixo já me diz assim, eu tenho 25 anos, se eu tiver 30 anos de contribuição para a minha previdência complementar, esse valor já abaixa. Ok? Então eu consigo, com menos contribuição, eu consigo ganhar realmente mais cedo meus 7.800 que faltam. E assim por diante. Então aqui é que fez, que entrou antes da emenda 41. Aqui, nesse outro slide, é quem já entrou depois da emenda 41 de 2003 e vai precisar daquela complementação de cerca de 15 mil reais. Então o que diz assim? Com 25 anos, eu tenho tempo de contribuição de 25, de 30 ou de 35 anos. Para conseguir esses quase 15 mil, eu preciso de X ali na segunda tabela de contribuição por mês. Ok? E aqui, quem fez a opção pela migração, quanto que vai precisar para complementar isso que vai faltar? Por 25, por 30 e por 35 anos. E desculpe aí a correria, mas a gente pode voltar quantas vezes o senhor quiser. Obrigada, gente. Muito obrigada.